O tema da lição 9 da consolidação da fé é precisamente a fé. Hoje nós vamos falar da fé. E eu quero então crer que Deus vai nos fazer crescer na fé através desta palavra. Amém, né? Glória a Deus. Então, a primeira pergunta que eu faço para nós hoje é: o que é a fé? Este é o primeiro tópico, tá? O que é a fé? Existem vários aspectos da fé, irmãos. E eu quero apresentar pelo menos 5 aspectos em que a fé é descrita na Bíblia. Muitas vezes, depende do lugar que você está lendo, está falando de um tipo de fé. E dependendo do lugar, pode estar falando de outro tipo de fé. Mas existe primeiro a fé genérica, tá bom? Que é aquele conceito que está em Hebreus 11, verso 1, que diz o seguinte: a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que ainda não se vê, né? Então este é talvez o maior conceito de fé. A fé em geral é esta, é a certeza de coisas que uma pessoa espera e a convicção de fatos que essa pessoa ainda não vê, mas espera. Então, em segundo lugar, dentro do primeiro tópico ainda, existe a fé salvadora, que é crer na obra da redenção. Você crê que Deus existe, né? Uma maneira de você manifestar a sua fé, mas especificamente a fé redentora, né? A fé salvadora é crer na obra que Jesus fez. Por isso ele disse em João 5,24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará mais em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Em terceiro lugar do primeiro tópico, existe a fé doutrinária, que é o conjunto dos ensinamentos que eu acredito. Isso está lá na cartinha de Judas, no capítulo 1, né, versículo 3, quando ele fala que pensou em escrever uma carta falando sobre a comum salvação, mas ele foi imbuído de um sentimento para escrever a respeito da fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, ou seja, o conjunto de doutrinas, de ensinamentos. Isto também é chamado de fé na Bíblia Sagrada. Em quarto lugar, a fé é tratada como um dom. Existe o dom da fé, né? A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 12, versículo 9, né, que Deus concede para alguns o dom da fé. Nem todo mundo tem esse dom. É a capacidade extraordinária, né, de operar sinais, milagres, né? E assim como existe o dom de cura, o dom de revelação, existe o dom da fé. Em quinto lugar, né, dentro do primeiro tópico, existe a fé como estilo de vida, né? Viver pela fé. Ou seja, viver uma vida confiando sempre em Deus
É uma vida que vive consciente de que todas as suas fontes estão em Deus. Então essa pessoa, ele leva uma vida de dependência de Deus, crendo sempre que toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das alturas, né? O Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. Então, biblicamente e resumidamente falando, fé é isso aí. Agora, existem dois tipos de fé. Existe a fé prática e a fé teórica. Este é o segundo tópico. Os dois tipos de fé. Tá? O que é uma fé teórica? É uma fé que sabe, não é? Que conhece na mente, que está baseada no raciocínio, não é? Mas não pratica, né? Não obedece. Jesus disse para os fariseus: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Então é muito sério a gente saber que Deus existe e não se envolver com Ele, não ter compromisso com a obediência da sua palavra. Isto é uma fé teórica. Tiago diz no capítulo 2, versículo 19 da sua carta, que crê que Deus existe, até os demônios creem, mas não obedecem. Tiago 2,19. Eu li esses dias uma ilustração que me chamou muita atenção. Lá nas cataratas do Niágara, onde vão muitos turistas, no Alasca, se eu não estou enganado, ou no Canadá, eles têm vários apresentadores ali que são pessoas que atravessam aquelas cataratas, né, aquelas grandes cachoeiras e os seus vales profundos, os seus cânions, em cima de uma corda. E um desses malabaristas estava lá passando e chegou até onde estava o público assistindo com muita admiração e perguntou: quantos de vocês acreditam que eu posso levar este carrinho de mão empurrando até lá do outro lado e voltar? A multidão então creu e ele foi lá e voltou com o carrinho. Quando ele chegou, ele perguntou: quantos de vocês acreditam que eu posso levar uma pessoa dentro desse carrinho e voltar? Todo mundo levantou a mão, porque viu ele levando o carrinho. Trazer uma pessoa não seria tão difícil. Aí ele falou: então, por favor, eu preciso de um voluntário para levar e trazer nesse carrinho. Pronto, aí não apareceu ninguém, né? Então, assim também nós agimos em relação a Deus, muitas vezes na nossa fé teórica. Nós sabemos que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, mas nós não nos entregamos a Ele, não nos colocamos numa dependência dEle e confiando na sua palavra, viver uma vida de inteira dependência dEle. Então esta é a fé teórica. A fé prática, é aquela que um centurião romano demonstrou para Jesus. Ele era romano, não era do povo de Israel, mas trabalhava em Israel a serviço do império. E o seu empregado ficou doente, ele foi atrás de Jesus. E quando Jesus falou para ele: eu vou na tua casa para curar o teu servo, o centurião disse para Jesus: não precisa. Eu sei que o Senhor tem autoridade sobre a doença. Está intrínseco isso, no texto.
Porque eu sou um comandante. Eu falo para um soldado, ele vai, ele vai. Eu mando ele vir, ele vem. Eu tenho criados a meu serviço e tudo que eu mando eles fazem. Assim também, basta o Senhor dar uma ordem daqui mesmo e a doença se afugentará do meu servo. Jesus elogiou a fé deste homem, irmãos, e diz que em Israel ele não viu fé igual esta. E aí, quando o centurião volta para casa, o seu servo estava curado. Quando indagou sobre a hora que ele foi curado, era precisamente a hora que Jesus diz: pode ir, o teu servo já está curado. Tá vendo? Nós precisamos crer e confiar na capacidade de Deus fazer o que Ele fala que faz. Nós precisamos confiar no poder de Deus para suprir todas as nossas necessidades, reconhecendo o princípio de autoridade que está atribuída a Ele por causa dos seus atributos, né? Ele é todo poderoso, é onisciente, é onipresente, é onipotente. Então isto é a fé prática, né? Lá em Hebreus, a história do centurião aí que eu falei está em Mateus 8, versículo 5, tá bom? A partir do 5, né? E em Hebreus 11, 6... fala que sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que crê, que se aproxima de Deus, precisa crer que Deus existe e que Ele se torna galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Isto é fé prática, não é? A Bíblia fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar é nossa parte. Confiar é nossa parte. Fazer é a parte de Deus. Então nós precisamos aprender, entregar e confiar nesse Deus que tudo pode. Mas nós dificilmente descansamos. Entregamos e descansamos. Nós entregamos e pegamos de volta, né? O fardo, as situações da vida. Precisamos entregar e confiar. Amém? Então esta é a fé prática. Terceiro tópico. Qual é a base da fé? A primeira base para a nossa fé, irmãos, é a natureza ou o caráter de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 6,13, que Deus jura por si mesmo que vai fazer aquilo que ele promete. Hebreus 6,13. Quando ele fez as promessas para Abraão, dizendo que lhe daria a terra de Canaã, a Bíblia diz que Deus não tinha ninguém superior por quem jurar. Então ele jurou por si mesmo. Então é impossível que Deus não cumpra suas promessas, diz Hebreus 6,13. Porque ele jura por si mesmo que cumpre as suas promessas. Então nós podemos confiar nesse Deus. Também a palavra de Deus diz em Malaquias 3,6: eu sou o Senhor, eu não mudo. E diz ainda em Jó 42:2, que o Todo-Poderoso não falha e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mas eu quero ler um versículo que está em Número 23:19, que eu gosto muito. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, e nem é filho de homens para que se arrependa. Porventura, tendo Deus prometido, não fará? E tendo Deus falado,
não cumprirá? Boa pergunta, né? Podemos confiar no Senhor. Então, o primeiro suporte, né, a primeira base para a nossa fé em Deus é o caráter de Deus, né? Ele zela pela sua palavra para a cumprir. Está escrito também esse versículo na palavra de Deus, né? Eu zelo pela minha palavra para a cumprir, tá bom? Está em Jeremias 1:12, tá? Eu zelo, eu vigio sobre a minha palavra para a cumprir. E o segundo ponto, irmãos, da base da nossa fé, o apoio da nossa fé, é a obra redentora de Cristo. Vocês sabem que quando Jesus morreu na cruz, uma das últimas coisas que ele disse foi um grito, né? Ele gritou: está consumado, né? Mas eu quero ler Hebreus 12, verso 2, que vai fortalecer este raciocínio. O segundo ponto da nossa base de fé é a obra redentora que Cristo realizou. Diz assim: fixemos os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e agora está sentado à direita de Deus. Então, Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, por isso que a redenção que ele promoveu quando morreu por nós é o segundo suporte da nossa fé. Nós temos certeza que Jesus pagou a redenção dos nossos pecados, tá bom? Então, por isso que ele se tornou o autor da nossa fé nele e o consumador da nossa redenção. O autor e consumador da nossa fé. Aleluia! E a terceira base da nossa fé, irmãos, é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus. Isaías 40, verso 8 diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, né? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E esta palavra, ela está firmada nos céus. Agora, essa palavra, estou falando da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Então, a palavra de Deus é chamada por ela mesma de Escritura Sagrada. Escritura não muda, irmãos, né? Escritura é fixo, é determinado, é estabelecido como documento eterno. Então, por isso que a Bíblia é chamada de Escritura Sagrada, né? Escritura Sagrada. E Deus, então, diz na sua palavra que tudo passará, mas as Escrituras, tudo que está nas Escrituras se cumprirão. Disso nós podemos ter toda certeza. Então, nós já vimos no primeiro tópico o que é a fé. No segundo é os dois tipos de fé. No terceiro tópico, a base da nossa fé. E agora no quarto tópico, qual é a fonte da fé? Aleluia! Em primeiro lugar, a Bíblia diz que a natureza é uma fonte de fé. Lá no Salmo 1, ou melhor, Salmo 19, versículo 1, diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Ou seja, a natureza testifica da existência de Deus.
Se o homem não tivesse nenhuma outra edição da lei de Deus, ou nenhum outro motivo, digamos assim, para crer em Deus, ele já teria um suficiente, que é a criação de Deus, né? E também lá em Romanos 1, 19 e 20 fala: o que de Deus se pode conhecer é manifesto aos homens. Os seus atributos, ou seja, as coisas exclusivas dele, né? O seu poder e a sua divindade claramente se pode ver por meio das coisas que foram criadas. Então, mais uma vez, né? A natureza testifica sobre Deus e é uma fonte de fé para a humanidade. A segunda fonte de fé é a consciência. Em Romanos, capítulo 2:15, diz que Deus colocou em cada homem, em cada pessoa, a voz da consciência, a qual os acusa ou os isenta dos seus atos. Então o homem, mesmo não conhecendo a Bíblia Sagrada, ele tem uma consciência que fala com ele que ele está errado, mas muitas vezes ele ignora a voz da consciência e continua fazendo exatamente aquilo que é contrário ao que Deus manda. Então ele tem a voz da consciência como fonte de fé para nós, né? A terceira fonte da fé, segundo a Bíblia, é o exemplo de outras vidas que Deus mudou, que Deus transformou. Quantas pessoas já foram impactadas porque viram a obra de Deus na vida de alguém? Lembra daquele endemoniado que Jesus libertou em Gadara? Toda aquela cidade vivia amedrontada e assustada por causa de um homem que tinha mais de 6.000 demônios sobre ele. Jesus fez uma obra, ele teve um encontro com Jesus, a vida dele foi transformada, e quando a notícia correu pela cidade que aquele homem que vivia perturbando todo mundo, dormindo nos cemitérios, se ferindo com pedras, quebrando todas as cadeias que colocavam ele, estava agora liberto, transformado, a Bíblia diz que a cidade toda veio para ver aquele homem. E quando chegaram lá, ele estava em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus e ouvindo Jesus ensinar. E aquilo, irmãos, causou um grande impacto na vida daquele povo. E a hora que Jesus foi lá, ele só foi fazer aquilo, irmãos. Tá vendo? Ele sabia que aquele homem seria um multiplicador da mensagem. E quando Jesus curou aquele homem, libertou aquele homem, ele entra no barco para voltar para o outro lado do mar. Aquele homem implorou: deixa eu ir contigo, Senhor. Jesus falou: não, agora você vai andar por aí, por esta cidade, e falar para todas as pessoas o que Deus fez na sua vida. E assim ele foi por todo lado, anunciando o que Deus fez na sua vida. Não precisava muita coisa não, é só dizer: olha, eu era assim, eu era aquilo que vocês viram, agora eu sou aqui, ó, uma nova vida transformada pelo poder de Deus. Isso gera fé nas pessoas, irmãos, e muitas pessoas daqueles vilarejos ali, né, de Decápolis, que eram 10 vilas, creram em Jesus por causa da obra que ele fez na vida daquele homem. Amém? Então, Jesus mesmo falou, né, que nós somos o sal da terra, né? E somos a luz do mundo, né? E Jesus fala em 2 Coríntios 3:2 o seguinte: vós sois a carta escrita e lida pelo mundo. Olha, não foi Jesus, né? Foi Paulo que falou, né?
Vocês, escrevendo aquela carta à igreja de Corinto, né, ele falou, vocês são a nossa carta escrita e lida pelo mundo. Então, o mundo não lê muitas vezes a Bíblia, mas ele lê a vida das pessoas transformadas pelo poder de Deus, tá? Então é impressionante, né? E isso aí está em 2 Coríntios 3:2, tá? E a própria palavra de Deus, né? Escrita, né? A Bíblia Sagrada é fonte de fé, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, lá em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Quando uma pessoa ouve ou lê a Bíblia, a fé aumenta na sua vida. E muitas vezes até surge uma fé no seu coração por causa daquilo que ele vê na palavra de Deus, né? E agora, o quinto e último tópico, irmãos. Como a fé se manifesta? A fé se manifesta na prática. Tiago disse no capítulo 2, verso 17 da sua carta, a fé sem obras é morta. Não é? Ninguém vai ver, né? Ninguém vai reconhecer a sua fé. Não é esse o propósito também, mostrar nossa fé, mas Deus quer operar, quer nos dar uma fé operosa. E a operosidade da fé, ela só se manifesta nas obras. E não confundam, então, salvação pela fé com salvação pelas obras. As obras não salvam ninguém. A Bíblia fala em Efésios 6, capítulo 2, versículo 6, Efésios, pela graça sois salvos através da fé, e isto não vem de vocês, é um presente de Deus, e não é de obras, para que ninguém se glorie. Então, olha, ninguém é salvo por aquilo que faz, mas é salvo porque crê no poder transformador de Jesus e na obra que ele realizou na cruz por nós, no perdão dos nossos pecados. Aí nós somos salvos pelo que ele fez, basta eu crer no que ele fez, não é? Agora, como é que eu vou manifestar que tenho essa fé em Deus? Através das minhas ações, através das minhas palavras, através do meu caráter, através das minhas obras, entendeu? Então é muito importante entender isto. A fé se manifesta pela prática, porque a fé sem obras é morta. Vamos entender isto usando uma ilustração do trem, não é? Do metrô, uma linguagem mais moderna, né? Um metrô, irmãos, uma máquina do metrô leva inúmeras carruagens, inúmeros vagões, uma máquina. Aquela máquina pode ir sozinha se ela quiser e não levar nenhum vagão. Mas ela pode ter atrás dela uma imensidão de carga. Quando eu morava na beira dos trilhos aqui em Goiânia, eu já cheguei a contar 40 vagões cheios de petróleo, imensos vagões de petróleo, atrás de uma máquina no trem. E aquela máquina, quando ela vinha lá de Paulínia, no interior de São Paulo, para Goiânia, ela vinha arrastando aqueles 40 vagões cheios de petróleo. Mas ela podia vir sozinha também. O que adiantava ela vir sozinha e chegar em Goiânia sem trazer nada? Então significa, irmãos, que o cristão que não tem uma fé prática, que não manifesta essa fé no amor, que não manifesta essa fé abençoando outras pessoas, que não manifesta essa fé testificando, que não manifesta essa fé fazendo obras, é igual aquela máquina que sairia lá de São Paulo e chegaria em Goiânia sem nenhum vagão atrás de si. Entende? Então, a obra é apenas consequência da minha salvação pela fé. Eu posso viver sem fazer obra nenhuma crendo em Deus.
mas Deus deseja que eu, além de crer nele, possa honrar o nome dele com esta fé que eu tenho, trazendo muitos vagões, né? Fazendo muitas coisas para agradar a Deus. E como eu já disse, já citei, Mateus 5,16, diz o seguinte, Jesus falando para os seus discípulos: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifique o vosso Pai que está nos céus. Amém? Assim eu encerro esta lição sobre a fé, e que o Deus de Israel te abençoe, e que você possa ser uma pessoa cheia de fé, para a glória de Deus. Compartilhe, assine o canal Israel Gouveia no YouTube. Fique na bênção, em nome de Jesus.